Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão o nosso comentário sobre uma questão da FUVEST, no caso da prova anterior, a mais recente, que ocorreu mês passado, uma questão de interpretação de texto que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível de resolução entre médio e difícil. Uma leitura atenta e reflexiva se faz necessária. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Bem, essa videoaula está sendo publicada ainda na primeira semana de dezembro. Já tivemos a primeira fase da FUVEST e quanto ao Enem, já está encerrada a edição desse ano. De qualquer maneira, nós escolhemos essa aula para comentarmos uma questão de interpretação de texto da prova do ano passado. Uma questão que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível de resolução entre médio e difícil. O candidato só consegue sacar o gabarito com segurança se ler a questão atentamente e refletindo sobre o que lê. Vamos entender. Segue um quadro. FUVEST 2023. Família. 3 meninos e 2 meninas, sendo uma ainda de colo. A cozinheira preta, a copeira mulata, o papagaio, o gato, o cachorro, as galinhas gordas no palmo de horta e a mulher que trata de tudo. A espreguiçadeira, a cama, a gangorra, o cigarro, o trabalho, a reza, a goiabeira na sobremesa de domingo, o palito nos dentes contentes, o gramofone rouco toda noite e a mulher que trata de tudo. O agiota, o leiteiro, o turco, o médico uma vez por mês, o bilhete todas as semanas, branco, mas a esperança ainda é verde. A mulher que trata de tudo e a felicidade. No poema de Drummond, há a hierarquização dos substantivos que compõem a primeira estrofe, tem a função de situar a família na sociedade escravagista do século XIX. B. A repetição de um verbo de ação, em contraste com o caráter nominal dos versos, destaca a serventia da figura feminina na organização familiar. C. A ausência de menção direta ao homem produz um retrato reativo à família patriarcal por salientar o protagonismo social da mulher. D. O modo como os elementos que compõem a terceira estrofe estão relacionados, permite inferir a prosperidade econômica familiar. É o enquadramento da mulher no ambiente familiar, lança luz sobre um regime social que favorece a realização plena das potencialidades femininas. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. A pergunta do enunciado é: o que acontece nesse poema de Drummond? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Quando chega nessa questão, será que nós conseguimos eliminar alguma dessas alternativas com segurança? Eu diria que, no máximo, 2 dessas alternativas podem ser eliminadas nessa fase. E nós conseguimos perceber já uma coisa, que uma leitura atenta e reflexiva se faz necessária. Então, o ideal é atribuirmos um nível médio de resolução, em alguns casos até um nível difícil.
Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo essa questão. Então quem quiser pode dar uma pausa para reler o poema. Reparem a repetição desse verso que nós estamos destacando agora em vermelho. Um verso que funciona como um refrão do poema. Também é um verso que contém o único verbo de ação presente no poema. No caso, o verbo tratar. Essa ação de tratar não fica clara pelo poema se é uma mãe de família ou uma governanta. Mas fica claro outra coisa, se tratar de uma mulher que organiza tudo para essa família do poema ou, como diz o próprio poema, trata de tudo. Isso conduz à alternativa B à condição de gabarito da questão, já que nós temos a repetição do verbo tratar em contraste com o caráter nominal dos versos, ou seja, a predominância do uso de nomes, no caso substantivos e adjetivos, destacando a serventia na organização familiar, ou seja, a importância dessa mulher na organização do ambiente familiar, ilustrado pelo poema. Para termos segurança de que esse é o gabarito da questão, o ideal é também sacarmos o erro de cada alternativa incorreta. No caso, as alternativas A, C e E cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. E a alternativa D comete o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Curioso é que o erro da contradição, eu diria que na maioria dos casos, é um erro fácil de ser sacado, mas não no caso da alternativa D dessa questão, que se refere ao que é apresentado na terceira estrofe do poema. Releiam essa estrofe isoladamente e percebam duas coisas que falam contra a ideia de prosperidade, referida pela alternativa D. Primeiro, a referência a um agiota, indicando que essa família está endividada, precisando de dinheiro emprestado. Segundo, reparem também que o adjetivo branco caracteriza o substantivo bilhete. Pode parecer, num primeiro momento, que se trata de um bilhete que não foi escrito, mas a partir do momento em que se encontra associado a uma esperança verde, que pelo sentido do poema é uma esperança de prosperidade, chegamos à conclusão que não se trata de um bilhete que deveria ser escrito, mas não foi, e sim de um bilhete de loteria ou até de jogo do bicho, que está branco no sentido de não estar premiado. Com isso, jamais nós podemos associar a ideia de prosperidade a essa família. Sobre a alternativa E, vamos voltar ao verso que se repete no poema em referência à mulher. Esse verso repetido é o que enquadra a mulher no ambiente doméstico. Até aí, eu acho que todo mundo concorda. Talvez seja necessária uma leitura atenta para se perceber que esse enquadramento não é caracterizado em momento nenhum como algo que favoreça a realização plena das potencialidades femininas, como diz essa alternativa. Só que o fato é exatamente isso. Esse favorecimento não é sugerido em momento nenhum do poema. Por mais que nós pausemos para ler e reler o poema, nós não vamos encontrar qualquer coisa que sugira isso, em lugar nenhum do poema. Agora vejam a alternativa C. De fato, a figura do homem não apresenta qualquer menção direta, como diz essa alternativa. Pode ser uma família que nem tenha um pai, ou se for uma família que tem sim um pai, esse pai não tem, digamos assim, estrutura para organizar a família. Tudo isso vai depender muito da interpretação de cada um. Temos um protagonismo da mulher? Bem, aí já fica complicado de se dizer. O que temos, na verdade, é uma mulher que pode ser uma governanta ou a própria mãe da família, organizando a família
ou como diz o poema, tratando de tudo. Só que o que nós não podemos dizer é que isso produz um retrato reativo à família patriarcal. Essa é uma ideia que não se encontra em lugar nenhum do texto. Por fim, vejam a alternativa A, que nós diríamos que é a mais fácil de ser eliminada, podendo ser eliminada inclusive na primeira fase. Essa alternativa trata da primeira estrofe. Será que essa estrofe, lida isoladamente, faz com que essa família seja situada na sociedade escravagista do século XIX? Não, de modo algum. Nada impede que essa família seja até uma família dos dias de hoje. Nem a hierarquização dos substantivos, nem qualquer outro elemento sugere que essa família seja o que está nessa alternativa, que de todas é a mais fácil de ser eliminada. Assim sendo, a alternativa B é a única que responde corretamente a pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, temos aí uma questão que precisa ser lida com atenção e reflexão para que o gabarito seja sacado com segurança. Não podemos esperar uma prova só com questões de nível fácil. Perante uma questão como essa, o candidato precisa pensar mesmo. Do contrário, não vai conseguir sacar o gabarito com segurança. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um papo cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas, e vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.